Oi, pessoal, eu sou o pastor Gleibson Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões. Nós estamos dando início ao nosso 12º vídeo-aula, falando sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, falando acerca da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, no curso de missiologia. Antes de adentrarmos a nossa aula, eu quero deixar com vocês já a primeira palavra-chave desse vídeo-aula, que é a palavra fogo. Anote, tome nota, você que está acompanhando essa sequência de aulas, anote a palavra fogo. Essa é a primeira senha. E também quero lhe pedir para você não se esquecer de inscrever-se no canal do STM, canal do Seminário Teológico de Missões, no YouTube, deixar o seu like, apertar o sininho lá, ativar o sininho para você receber as nossas atualizações e também não esqueça de nos ajudar compartilhando esse vídeo-aula para que essa mensagem do Evangelho alcance muitas vidas. Vamos dar início à nossa aula sobre pneumatologia, sobre o Espírito Santo. Olhe, no material didático que nós já passamos para vocês, está escrito: depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. Em seguida, quando todos estavam reunidos com ele, no cume de um alto monte, ele foi arrebatado aos céus, diante dos olhos de todos eles, como está escrito em Atos, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 11. No entanto, antes de partir, Jesus deu aos seus discípulos uma promessa especial e maravilhosa. Veja comigo esse texto em João, capítulo 14, versículo 16 e versículo 18. A promessa de Jesus foi: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus não nos deixou sozinhos no mundo, ele enviou o seu Espírito Santo. Ele faz essa promessa aos seus discípulos, dizendo: o Espírito de verdade que o mundo não conhece, que ele está convosco, mas ele estará em vós. Os discípulos tinham a presença do Espírito Santo através da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus faz essa promessa dizendo que o Espírito Santo estaria nos discípulos até a sua volta eminente. Na letra A do nosso material didático, o Espírito Santo é Deus. É muito importante que nós venhamos ter essa compreensão. A primeira coisa que precisamos compreender sobre o Espírito Santo é que ele é Deus de fato. Veja o que está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. E disse Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro dando testemunho que o Espírito Santo é Deus. Quando Ananias, esposo de Safira, foi levar uma certa quantia aos pés dos apóstolos, de uma propriedade que eles haviam vendido, foi levar esse dinheiro aos pés dos apóstolos. Eles combinaram que levaria somente uma parte e que iria falar que estava dando todo o dinheiro que ali havia sido negociado. Mas quando chega diante de Pedro, Pedro diz: vocês não estão mentindo aos homens, mas estão mentindo ao Espírito Santo. E vocês já conhecem essa história, como vocês podem ver,
no material didático que já está com vocês. Vocês podem ler esse texto completo e você vai ver o que aconteceu com esse homem e com a sua esposa por terem mentido a Deus, mentido ao Espírito Santo na presença dos apóstolos. Deus escolheu expressar-se a humanidade como Pai, como Filho e como Espírito Santo, que são as expressões de três pessoas, personalidades distintas. E, contudo, essas três pessoas são uma só pessoa, formando assim a Trindade Santa, a Santa Trindade. Na letra B do nosso material didático, o dom do Espírito Santo. Falando agora sobre o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom de Deus a todos os cristãos. Quando alguém crê em Jesus e recebe a salvação que ele oferece, o Espírito Santo passa a viver no cristão, transmitindo-lhe vida espiritual. Veja comigo esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa do Espírito Santo é para todo cristão chamado por Deus. A obra do Espírito Santo, na letra C, do nosso material didático, vamos ver aqui a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão. Mas antes de adentrarmos aqui na letra C, eu quero lhe dar a segunda palavra-chave desse vídeo aula. É a palavra água. Tome nota, escreva. A segunda senha é água. Voltando ao nosso material didático, letra C. A obra do Espírito Santo. Primeiro, na vida do crente. Ele testifica sobre o nosso relacionamento com Deus. O Espírito Santo, ele testifica acerca do nosso relacionamento com Deus. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você veja nesse texto que nós lemos a palavra o mesmo Espírito. A palavra Espírito apresenta-se primeiro com a letra maiúscula. É uma referência ao Espírito Santo. A segunda vez que a palavra Espírito apresenta-se no texto, diz, testifica com o nosso espírito, referindo-se ao espírito humano, à consciência humana, ao espírito humano. Agora está escrito com letra minúscula. E ele segue dizendo que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo testifica com o espírito humano, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. A obra do Espírito Santo na vida do cristão, em primeiro lugar, testifica sobre o nosso relacionamento com Deus. Testifica que nós somos filhos de Deus. Ele também nos ensina. Veja o que está escrito em João, capítulo 14, versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele ensina, ele fará você lembrar, ele direcionará a vida do cristão, ele ensina-nos como devemos proceder. A letra C do primeiro tópico, né? Na vida pessoal do cristão, primeiro ele testifica sobre o nosso relacionamento com Deus, ele ensina, e na letra C ele diz que ele guia. O Espírito Santo, ele guia o cristão. Veja comigo esse texto de Romanos, capítulo de número 8 e versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito de Deus, ele guia os cristãos dentro do propósito
da vontade, do beneplácito de Deus. Ele nos ajuda a vivermos uma vida agradável a Deus. Na letra D, ele nos ajuda a ter uma vida de acordo à vontade de Deus, uma vida que agrada a Deus. Veja esse texto de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo está falando aos Gálatas, dizendo, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências, os desejos da carne, que leva o homem para o pecado. Ele nos ajuda, o Espírito Santo, ele nos ajuda a viver uma vida agradável a Deus. Na letra C diz, ele nos ajuda na oração. Veja esse texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, quando você não tem expressão para orar, conforme esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo pega os gemidos inexprimíveis, naquele momento da oração, quando você não tem palavras, e transforma esses gemidos inexprimíveis em palavras diante de Deus, e ora por nós e intercede por nós. Na letra F diz que ele vivifica os nossos corpos. Veja também esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo de número 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Nós vemos aqui dizendo que esse texto afirma, Paulo afirma, a igreja em Roma, que o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Lembra naquele primeiro texto que lemos no início desse vídeo aula? Jesus fez a promessa que o Espírito Santo estaria nos discípulos. Agora Paulo aqui afirma que o Espírito Santo ele já está aqui no exercício da sua obra durante esse período da dispensação da igreja, da dispensação da graça. A obra do Espírito Santo é vivificar o cristão, vivificar aqueles que abrem o seu coração para que ele possa adentrar e fazer morada. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é vivificar o corpo. Nesse texto, ele já está nos discípulos, vivificando a igreja e assim glorificando a Deus. Em segundo lugar, a obra do Espírito Santo no cristão com vistas ao serviço. A obra do Espírito Santo na vida daqueles que querem servir a Deus, que servem a Deus, agora focado no serviço. Qual o propósito de serviço que existe da presença do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do crente? Além de dar o Espírito Santo para habitar no crente, Deus também quer encher e batizar o cristão com o Espírito Santo, para capacitá-lo a servir e a glorificar a Deus no mundo. Na letra A diz, o Espírito Santo dá poder e interpretez para testemunharmos sobre Cristo. Vejamos esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
O Espírito Santo dá poder e intrepidez para testemunharmos sobre Cristo. A promessa é: recebereis poder, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para ser testemunhas. É muito importante que você, que pretende desenvolver o ministério na obra missionária, na obra da evangelização, na pregação do evangelho, tenha essa parceria, tenha esta dependência do poder, da unção e da glória de Deus através do Espírito Santo sobre a sua vida, para você ser uma testemunha e testemunhar com autoridade, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto fala sobre missões em 3 aspectos. No aspecto local, Jerusalém, no aspecto quando rompe as barreiras dos limites da cidade, Samaria, Judéia, o Estado. Você começa a romper os limites do local que você está, tanto em Judéia como Samaria e até os confins da terra. Falando aqui sobre missões transculturais, o Espírito Santo te dá autoridade, te capacita para que você possa levar essa mensagem até os confins da terra. A necessidade é igual em todos os lugares, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. É muito importante você entender isso. Muitas pessoas ficam presas na sua cidade local, dizendo, não, primeiro Jerusalém, segundo a Judéia, terceiro Samaria e, se der certo, os confins da terra. Não, a necessidade que Deus coloca para a igreja é que a mensagem seja pregada em todos os lugares, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas para isso precisamos do poder, da unção, da autoridade do Espírito Santo para levarmos a palavra de Deus, para levarmos o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Na letra B, o Espírito Santo no serviço, ele introduz o mundo do sobrenatural. Ele introduz o mundo do sobrenatural. O Espírito Santo, ele leva o cristão para uma outra dimensão, para uma dimensão sobrenatural, onde nós passamos a ser dispenseiros dos mistérios de Deus. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e versículo 8 ao 10. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Vemos aqui o Espírito Santo capacitando o cristão, capacitando aquele que quer servir a Deus com dons ministeriais, com dons de serviço, com dons espirituais, com uma diversidade tremenda de dons. O Espírito Santo, quando você está contrito, quando você está nessa conexão com Ele, Ele te leva ao sobrenatural, para um plano sobrenatural, e você verá muitos milagres da parte de Deus quando isso começar a acontecer. Ele também testifica que Jesus está vivo. O Espírito Santo, ele dá essa convicção ao cristão de que Jesus está vivo. Você não está servindo a um Jesus, a um Cristo morto, mas a um Cristo vivo. Veja comigo esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 30 ao versículo 32.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é testemunha, juntamente com os discípulos, da ressurreição de Cristo, de que Jesus está vivo. Na letra D, ele traz uma nova compreensão da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele traz uma nova compreensão do propósito de Deus através da sua palavra. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao versículo de número 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele nos dá o entendimento e a compreensão das profundezas de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. E na letra E diz, ele enche o nosso espírito com uma verdadeira adoração a Deus. Veja comigo Efésios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Louvado seja Deus. Ele enche o nosso espírito com uma verdadeira adoração, com louvores ao nome do nosso Deus. O Espírito Santo glorificará ao Senhor Jesus Cristo através da sua vida. Na letra F diz, ele glorifica a Jesus. O Espírito Santo glorificará ao Senhor Jesus. Veja em João, capítulo 16, versículo 13 ao versículo 15. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-la há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, vos disse que há de receber do que é meu, e vou-la há de anunciar. O Espírito Santo glorificará Jesus. Quando o Espírito da verdade vir, ele guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Ele falará aquilo, ele dará a convalidação de tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Jesus está dizendo, o Espírito Santo me glorificará. Você que tem o Espírito Santo na sua vida, você tem a oportunidade de glorificar ao nome do Senhor, porque o Espírito Santo está em você. Temos esse privilégio, temos essa alegria de dar glórias ao nome do Senhor, porque somos motivados, impulsionados pelo Espírito Santo. Porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo glorificará ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos agora para a letra D do nosso material didático. Mas antes de entrarmos na letra D, eu quero pedir para você, vai deixando aí o like, vai compartilhando esse vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal do Seminário Teológico de Missões no YouTube. E vou lhe dar agora a terceira senha, a terceira palavra-chave desse vídeo aula. A palavra é vento.
Tome nota, a palavra é vento. Na letra D do nosso material didático, como ser batizado no Espírito Santo. Deus requer que o seu Espírito Santo, o qual habita em você, porque você é um crente em Jesus, e encha com poder até você transbordar para poder servi-lo, o Espírito Santo, como ser batizado pelo Espírito Santo. Deus, o propósito de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Que você receba um revestimento de poder sobre a sua vida, para que haja manifestação dos dons espirituais e você mergulhar nas profundezas de Deus. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. E quem vai te conduzir é o Espírito Santo, aos mistérios, à profundidade de Deus, a um novo plano espiritual, onde você terá as revelações de Deus. Como disse o próprio Paulo, fui arrebatado até o terceiro céu, e ele conta lá a sua experiência. Como ser batizado no Espírito Santo? Em primeiro lugar, o batismo com o Espírito Santo é um dom prometido por Deus, portanto, você pode pedi-lo, pode pedir a Deus para ser batizado. Veja esse texto de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Esse texto está dizendo que nós que somos maus, somos capazes de dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine, muito mais Deus nos dará coisas de excelência, como, por exemplo, nesse texto, como diz, né? Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Se você, para receber o Espírito Santo, você só precisa pedir a Deus. Diga a Deus, Deus, Pai, eu quero receber o revestimento de poder, de autoridade do Espírito Santo sobre a minha vida, para que haja manifestação dos dons espirituais, para que eu possa mergulhar nas tuas profundezas e conhecer os teus mistérios. Peça a Deus e Deus fará. Comece a louvar a Deus enquanto você recebe com fé. Outro posicionamento, como ser batizado no Espírito Santo. Primeiro, é um dom prometido, você pode pedir. Segundo lugar, comece a louvar a Deus enquanto você o recebe com fé. Abra o seu coração, entre na adoração, no louvor, eleve a sua mente, eleve-se espiritualmente para que você possa chegar nesse mesmo nível de espiritualidade e que você possa receber a presença do Espírito Santo sobre a tua vida de uma forma intensa. Então, no período que você está esperando, você pode louvar o Senhor. Você pode adorar a Deus, porque enquanto você estiver adorando, o Senhor pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo a qualquer momento onde você está. Veja esse texto comigo de Lucas, capítulo 24, versículos 52 ao 53. E adorando-os ele, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Observe comigo o posicionamento dos apóstolos, o posicionamento dos discípulos. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E adorando, eles voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, na igreja, louvando e bendizendo a Deus. Essa é a nossa posição. Como devemos estar com o nosso coração limpo, com o nosso coração santificado, buscando a presença do Espírito Santo e dizendo, Deus, eu preciso ser revestido do teu poder. Eu quero ter esta experiência. E o Espírito Santo virá sobre a tua vida e te encherá de uma forma tremenda, gloriosa. Pode ser até agora, nesse momento,
em que você está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo pode vir sobre você. Seja cheio do Espírito Santo e glorifique ao nome do Senhor, adorando a Ele como um verdadeiro adorador. Em terceiro lugar, você pode falar com uma língua sobrenatural. Quando você está pedindo para ser batizado com o Espírito Santo, que você entra nesse nível de adoração, virá sobre a tua mente uma língua sobrenatural que você só precisa abrir a sua boca e começar a falar. E o Espírito Santo vai te dar o dom de língua como uma confirmação de que você está sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo. Veja também esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. O Espírito Santo veio sobre aquela igreja. Paulo coloca as mãos e diz: recebei o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, e depois virá outros dons espirituais, a manifestação de outros dons espirituais, como de interpretação de línguas, de profecias, de discernimento, de dons de cura. Deus irá se manifestar através do Espírito Santo e dos dons espirituais sobre a tua vida. Por isso, você que tem esse desejo ardente no seu coração de fazer a obra missionária, é muito importante que você esteja nesse nível espiritual com a pessoa do Espírito Santo, para que você possa ter todas as ferramentas espirituais para pregar a palavra de Deus com poder e com autoridade. Deixa Deus te usar, seja uma bênção, seja um missionário enviado e cheio do poder do Espírito Santo e ganhe muitas vidas para o reino de Deus, para a glória do nome do Senhor. Nós estamos encerrando agora, terminando mais esse vídeo aula, falando sobre o Espírito Santo. Já passamos para vocês as 3 palavras, mas eu quero terminar esse vídeo dizendo: não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, canal do Seminário Teológico de Missões, deixar o seu like e apertar o sininho, acionar o sininho, para que você receba as nossas atualizações. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo, para que essa mensagem possa alcançar muitas vidas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós nos veremos na próxima aula em nome do Senhor Jesus.